Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto que, assim, muita gente acha que conhece de cor, mas que guarda umas surpresas incríveis. É o capítulo 5 de Deuteronômio, a segunda vez que os 10 mandamentos aparecem na Bíblia. Exato. E para nossa análise, a gente está usando as notas de estudo de duas Bíblias de referência, a Roma e a Nova Almeida atualizada. E a nossa missão aqui é entender. Por que contar essa história de novo? O que mudou? E o que essa releitura revela sobre, sei lá, a lei, a memória, a natureza humana, né? É, uma ótima pergunta para começar. E o mistério já começa, tipo, logo de cara. Moisés reúne essa nova geração e diz uma coisa que, à primeira vista, soa errada. Não foi com os nossos pais que o Senhor fez esta aliança, e sim conosco, todos nós que hoje aqui estamos vivos. É, Isso parece uma contradição, né? A gente sabe que a aliança original foi lá no Sinai, com a geração que saiu do Egito. O que está acontecendo aqui? essa, na verdade, é a chave que destranca o capítulo inteiro. Ah, é? É, a gente está 40 anos depois do evento original no Sinai, que aqui o texto chama de Horebe. A geração que recebeu a lei pela primeira vez, a dos pais, ela já morreu quase toda no deserto. Entendi. Moisés está falando com os filhos e filhas deles, gente que era criança na época ou que nem tinha nascido ainda. Ah, então é menos uma questão de precisão histórica e mais, sei lá, uma declaração de intenção. Exatamente. É uma jogada assim teológica muito poderosa. Ele está dizendo que a aliança com Deus não é uma herança de família, sabe? Não é um troféu que fica na estante. Não é algo que aconteceu com seus pais e pronto. Isso, ele insiste que é um compromisso vivo, pessoal e urgente para cada um deles ali, naquele momento. A aliança tem que ser tipo ratificada por cada geração. Nossa, isso muda completamente o tom. Não é uma aula de história, é uma convocação. Totalmente. E essa intensidade continua. A descrição do encontro com Deus. O texto diz: face a face o Senhor falou conosco no monte do meio do fogo. A imagem é de uma força impressionante. É uma imagem visceral, né? A expressão face a face não significa que eles viram uma forma física, Certo. mas que a comunicação foi direta, sem intermediários, e de uma clareza que era até aterrorizante. O fogo, a escuridão, a nuvem, são todos elementos que sinalizam a presença avassaladora do sagrado. Então não é o Moisés dizendo, olha, Deus me falou uma coisa e eu vim contar para vocês. Não mesmo. É o povo inteiro ouvindo da fonte original. E essa experiência direta é o que dá autoridade aos mandamentos que vêm a seguir. Entendi. Nossa, isso muda completamente o tom. Totalmente. E essa intensidade continua. A descrição do encontro com Deus, o texto diz: face a face o Senhor falou conosco no monte do meio do fogo. A imagem é de uma força impressionante. É uma imagem visceral, né? A expressão face a face não significa que eles viram uma forma física, Certo. mas que a comunicação foi direta, sem intermediários, e de uma clareza que era até aterrorizante. O fogo, a escuridão, a nuvem, são todos elementos que sinalizam a presença avassaladora do sagrado. Então não é o Moisés dizendo, olha, Deus me falou uma coisa e eu vim contar para vocês. Não mesmo. É o povo inteiro ouvindo da fonte original.
E essa experiência direta é o que dá autoridade aos mandamentos que vêm a seguir. Entendi. Entender a intensidade disso é fundamental para a gente compreender a reação de pânico que eles vão ter logo depois. Ninguém sai de um encontro desses sem ser profundamente transformado, ou, aterrorizado. Certo. E isso nos leva aos mandamentos em si. A lista é bem familiar para muita gente, mas as notas das nossas fontes apontam que, se a gente compara esta versão com a de Êxodo 20, tem uma diferença crucial. Uma das alterações mais significativas e reveladoras de todo o Pentateuco. É que a maioria de nós, eu me incluo, pensa no sábado como algo ligado à criação. Deus trabalhou 6 dias, descansou no 7º, e o mandamento seria uma forma de imitar isso. Era essa a justificativa em Êxodo, né? Correto. Em Êxodo, a lógica é teológica. É universal. Descanse porque Deus descansou na criação. É um princípio cósmico. Mas aqui em Deuteronômio, a âncora do mandamento muda completamente, do céu para a terra. A razão deixa de ser a criação e passa a ser a história. A história deles, como assim? A justificativa passa a ser a libertação da escravidão no Egito. O texto aqui é explícito. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Uau! Ok, isso é uma reviravolta. A ordem é a mesma, guardar o sábado. É. Mas o porquê por trás dela é totalmente diferente. Isso transforma o mandamento de uma regra sobre o tempo e a criação, vira uma lei sobre memória e justiça. O que é fascinante aqui é que essa mudança tem implicações sociais enormes. Ao conectar o descanso à memória da escravidão, a lei ganha um viés de justiça social muito forte. Faz sentido. O mandamento vira um lembrete semanal, perpétuo, que diz: vocês sabem o que é ser oprimido. Sabem o que é trabalhar sem descanso até a exaustão. Vocês viveram isso na pele. E por terem vivido isso, não podem replicar essa mesma opressão com os outros. Precisamente. A lei nasce da empatia, da memória do sofrimento, e é por isso que o texto em Deuteronômio é muito mais detalhado sobre quem deve descansar. Não é só o chefe da família. Não, a lista é longa. Nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem animal algum seu, nem o estrangeiro que mora com você. E a justificativa final é clara: para que o seu servo e a sua serva descansem como você. É quase uma cláusula anti-exploração embutida numa lei religiosa. E faz todo sentido para essa audiência específica, né? Eles estão prestes a entrar numa terra, se tornar proprietários, talvez ter servos. É um freio moral preventivo, exatamente isso. Nossa, pensa no contexto. Eles estão na fronteira da Terra Prometida. A geração que sofreu a escravidão está morrendo, e uma nova geração está prestes a se tornar a classe dominante. O risco de se tornarem os novos opressores era real. Claro. Então, o texto de Deuteronômio reformula o mandamento para ser uma vacina contra a amnésia social. É como se dissesse: lembre-se de onde você veio para não se tornar aquilo que você um dia odiou. Essa mudança é muito poderosa. E as fontes também destacam outras nuances em outros mandamentos, né? Coisas que a gente costuma passar por cima. Por exemplo, honrar pai e mãe. A gente pensa nisso como uma regra de bom comportamento para crianças, mas era bem mais profundo. Muito mais. Numa sociedade tribal como a de Israel, a família era a célula fundamental do Estado. A estabilidade da nação dependia da estabilidade das famílias. Honrar pai e mãe significava reconhecer a autoridade deles, mas também, e talvez principalmente, cuidar deles na velhice. Era tipo o sistema de previdência social da época. Muito mais. Então, desonrar os pais não era só rebeldia juvenil. Era um ataque à estrutura da sociedade. Sim, era visto como um ato de anarquia que ameaçava o todo. Por isso que a promessa legada a esse mandamento é coletiva, para que se prolonguem os seus dias na terra. Uma sociedade que cuida de suas estruturas, que honra seus anciãos, é uma sociedade que dura. Faz todo o sentido. É sobre a saúde do corpo social. E outro mandamento que tem uma profundidade psicológica incrível é o último: não cobiçarás. As notas da Aná apontam uma coisa interessante sobre a linguagem usada aqui. Sim, este mandamento é único.
porque ele legisla sobre o mundo interior. Os outros proíbem ações, matar, roubar, adulterar. Este proíbe um sentimento, um desejo. Ele vai na raiz do problema. Exato. E o texto em Deuteronômio é sutil. Ele usa duas palavras hebraicas diferentes para cobiçar. Sério? E qual a diferença entre elas? A primeira, usada para não cobiçarás a mulher de seu próximo, é tarmud. Refere-se a um desejo forte, uma paixão que leva à ação. A segunda, para não desejarás a casa do seu próximo, é titavê. Essa tem uma conotação mais de anseio, de um desejo que pode ficar só na imaginação. Ao usar as duas, o texto cobre todo o espectro do desejo ilícito, do planejamento ativo até a fantasia. É uma forma de dizer que Deus se importa com o que acontece no coração. Essa ideia de que a lei entra até nos pensamentos mais íntimos, isso torna a experiência de ouvi-la diretamente de Deus ainda mais intensa. E isso nos conecta perfeitamente com a reação do povo. Depois de ouvir tudo isso, do meio do fogo eles entram em pânico. É um pânico absoluto. Eles chegam em Moisés e dizem: "Este grande fogo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos." É um reconhecimento da própria fragilidade. Total. E aí eles fazem um pedido. Vá você, Moisés, aproxime-se, ouça tudo e depois nos conte. Nós obedeceremos. Mas, por favor, não nos faça ouvir essa voz de novo. Sabe, a minha primeira leitura disso é que é uma falha. Parece fraqueza, falta de fé. Eles tiveram a chance de uma linha direta com Deus e disseram: "Não, obrigado, é assustador demais." Essa é a interpretação mais óbvia e, curiosamente, é o oposto do que o texto diz. A resposta de Deus a esse pedido é uma das coisas mais surpreendentes do capítulo. Ah, é? Ele não os repreende pelo medo. Pelo contrário, ele diz a Moisés: "Eu ouvi as palavras que este povo lhe falou e em tudo eles falaram muito bem." Falaram muito bem. Deus aprova a reação de medo deles. Ele valida completamente o que a gente interpreta como medo, Deus interpreta como reverência. É o que as notas de estudo chamam de temor saudável. Eles entenderam a distância infinita entre o Criador e a criatura. Não trataram o sagrado com banalidade. E Deus vê essa atitude como o fundamento da sabedoria. Ele continua dizendo: "Quem dera que sempre tivessem tal coração, para me temerem e guardassem todos os meus mandamentos." Então, esse momento de pânico é, na verdade, um momento em que o papel de Moisés como mediador é oficialmente estabelecido. Exatamente. E, a pedido do povo, com a aprovação de Deus, o sistema de mediação da aliança nasce ali. O povo reconhece que não consegue suportar a presença divina sem filtro e Moisés se torna o profeta, aquele que sobe o monte e traduz a lei de uma forma que o povo possa praticar. Ok, o sistema está estabelecido, a aliança foi renovada, os mandamentos reinterpretados, o mediador confirmado. Qual é, então, a mensagem final que Moisés quer deixar para esse povo? O final do capítulo amarra todas as pontas. Deus instrui Moisés a ensinar todos os mandamentos para que os cumpram na terra que eu lhes derem para possuir. E o propósito de tudo isso é resumido no último versículo. Que é: "Andem em todo o caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que vocês vivam e para que tudo lhes vá bem e para que se prolonguem os seus dias na terra que irão possuir." A palavra-chave é vida. Então tudo volta para isso. As leis não são um conjunto de proibições para limitar a liberdade. Elas são apresentadas como o projeto para uma vida boa. Precisamente. A obediência não é um fardo, é a arquitetura do bem-estar. A lei é um presente, um mapa. E isso conecta tudo que a gente conversou. Para essa vida boa acontecer, precisa de 2 pilares. Uma aliança que seja pessoal e viva, e uma memória constante da libertação, que serve como base para empatia e justiça. É um projeto de nação. Que análise fantástica! Então, para a gente resumir o que vimos, começamos com a necessidade de renovar a aliança, de torná-la pessoal para a nova geração. Isso. Depois, a gente viu a mudança radical no mandamento do sábado, que em Deuteronômio vira um manifesto de justiça social. Enraizado na memória da escravidão. Exato.
E, por fim, vimos como o medo do povo, que parecia uma falha, na verdade foi interpretado como uma reverência profunda que solidificou o papel de Moisés como mediador. E talvez a reflexão final que essas fontes nos provocam seja sobre a natureza da própria lei. Essa análise mostra a lei não como um código estático, gravado em pedra uma única vez, mas como um princípio vivo, Que precisa ser reapresentado. recontextualizado, reinterpretado para falar os desafios de uma nova geração. A base é a mesma, mas a justificativa muda para ser relevante. E isso nos leva a uma questão mais ampla, sabe? De que forma os princípios que guiam sociedades, culturas ou nossas vidas precisam ser repensados quando a gente encontra novas realidades. Talvez a única lei que permaneça viva seja aquela que consegue aprender com o tempo.